Jovens e velhos santistas, é claro que com a boa campanha que o Santos faz nesta temporada, no Campeonato Paulista e neste início de Série B do Campeonato Brasileiro, muita gente vai ficar de olho nos profissionais do Santos. Jogadores, né, muito se fala de uma possível venda do Joaquim na próxima janela internacional, ou que até clubes brasileiros venham para tentar contratá-lo, preocupação com outros jogadores do Santos, Furt, João Schmidt, enfim, jogadores que poderiam interessar equipes que têm hoje mais poderio financeiro do que o Santos. Isso também vale para o treinador Fábio Carille. A notícia deste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, é de que o Vasco teria interesse no treinador do Santos. O André Hernan, nosso companheiro jornalista, trouxe a informação pela primeira vez e depois os portais de notícia repercutiram também esta informação. Eu tenho aqui uma opinião muito clara a respeito da condição do Carille no Santos. Eu vou falar sobre ela a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço. De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Isatec Informática e também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Você confere todos os links, endereços, telefones, redes sociais dos nossos apoiadores aqui na descrição do nosso vídeo. Eu peço para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também ajuda muito. Se quiser, torne-se membro do Canal 10. Bom, o staff do Carille, o Santos primeiro disse que não foi notificado oficialmente de um interesse do clube carioca, que tem uma SAF, né, que acabou de mandar embora ou pediu demissão o Ramon Dias, o técnico argentino. O Santos disse que não está sabendo de nada oficialmente. O Carille já teria informado ao seu empresário que não tem interesse em deixar o Santos, mas uma coisa é o contato inicial, outro é o preto no branco, é a proposta em números, né? E certamente o Vasco vai apresentar para o Carille uma condição de trabalho de um contrato mais longo, de um salário maior, enfim, tudo isso. Eu tenho as minhas restrições, eventualmente, conceituais, filosóficas ao trabalho do Carille, mas eu acho que no saldo, balanceando os prós e contras, né, eu acho que ele tem mais prós do que contras. Tanto é que ele esteve no jogo do Sub-20 contra o Fluminense, né, acabou até dando algumas entrevistas para os jornalistas que lá estavam, falou inclusive que o Souza agora é o reserva imediato do Escobar, ou seja, ele já deixou claro que o Escobar vai ser titular, o Souza é o reserva imediato, que Rainer, Sherman e Aderlan e Rodrigo Ferreira vão brigar por posição na direita, foi isso que deu a entender. Qualquer um deles só vai para a esquerda se nenhum dos dois, que são as opções iniciais, puderem jogar. Então o Carille está integrado. Ele falou do Enzo, ele falou do Ian, os dois que saíram machucados no primeiro tempo lá do jogo do Sub-20. Ele observa o Miguelito, né, até em consonância com o que disse o Carille. O Orlando Ribeiro também falou sobre o Miguelito, sobre observar, trabalhar, dar tempo. Então, assim, o Carille assiste os treinos, ele vai aos jogos da base, do Sub-20, eventualmente acho que do Sub-17, outras categorias também. E o trabalho girou todo em torno da vinda dele para cá, né? Um treinador que teve a saída do Japão da forma como foi, polêmica, ainda a gente vai descobrir com o tempo se vai ter a questão da multa ou não para ser paga para o time japonês, mas as indicações que ele fez, dos jogadores que ele trouxe, no meio de uma temporada agora, a gente tem certeza que na próxima janela outros jogadores com a indicação ou com a anuência dele virão. Então, assim, usando uma expressão popularesca, que foge até do âmbito do profissionalismo, eu acho que seria uma baita sacanagem do Carille largar o Santos agora. Podia ser para quem fosse, podia ser até para o Palmeiras, mas você traz o cara na pré-temporada, monta um projeto todo em cima do que ele pensa sobre futebol, e aí muda tudo. Eu sei que tem gente que não gosta do Carille, né? E que, por exemplo, se trouxesse um treinador como o Milito, que chegou no Atlético Mineiro e mudou o time da água para o vinho em questão de semanas, e a gente acompanhando o Santos no processo, tipicamente dos treinadores brasileiros, de trabalho, de longo prazo, as coisas vão acontecendo num outro ritmo. Os técnicos estrangeiros chegam e mudam, claro que não todos, mas eles conseguem mudar radicalmente o jeito do time jogar,
de forma mais ofensiva, atacando mais pelo meio, não só um jogo concentrado nas pontas e tal. Eu sei que tem muita gente que não gosta do trabalho do Carille por conta disso, mas o momento do Santos hoje exige um certo pé no chão. Não sei se dá para a gente pensar de forma muito ousada no curto prazo. Até por isso o eleitorado do Santos elegeu Marcelo Teixeira, por achar ele uma opção mais segura, digamos assim, do que algum outro presidente que viesse com ideias mirabolantes, como alguns se apresentavam na campanha e até os antecessores. Então, o torcedor do Santos está tão machucado por tudo que aconteceu que eu acho que ele entende, de uma forma geral, que o Carille permanecer, mesmo com o time tendo dificuldades, mas com a defesa sólida, sendo competitivo, é melhor negócio do que arriscar trocar por um treinador que a gente talvez não soubesse como ia se comportar. Mas isso é a nossa visão, sabe? É a visão do Carille, né? Eu imagino que ele, até por tudo que ele fala, que ele se sente muito bem aqui, que ele se sente em casa, que ele veio para uma segunda passagem para tentar resolver o que ficou mal resolvido da outra vez, eu acho que seria muito sacana da parte dele se ele saísse do Santos hoje para o Vasco sob o pretexto do profissionalismo. Porque acho que tudo na vida é circunstância. O Santos ele é um time que hoje está na segunda divisão. Se ele tivesse, trocando um time de Série A por outro, né, times que jogam a mesma competição e tal, ou um time da Série B por outro, ou como aconteceu lá no passado, que o Luxemburgo foi chorar as pitangas para o Marcelo Teixeira, falou, pelo amor de Deus, eu vou para o Real Madrid, a chance da minha vida, deixa eu ir, aí foi, depois voltou e tal. Então assim, na atual circunstância, o Santos depende tanto dos seus profissionais, largar o clube na Série B para treinar um time da Série A seria uma grande sacanagem do Carille, e acho que ele se ele saísse hoje, ele fecharia uma porta no Santos. Eu, por exemplo, não gostaria de jamais vê-lo aqui novamente se ele saísse do Santos hoje para treinar o Vasco, ainda mais o Vasco que teve o histórico que teve com o Santos no final do Campeonato Brasileiro, de quem vai cair. Quem acabou caindo fomos nós, mas teve lá dirigente do Vasco que falou idiotice sobre o Santos, Operação Salva Santos, um desrespeito tremendo. Não é porque o Soteldo fez bobagem que o clube tem que pagar pela bobagem que um jogador fez, entendeu? Então é isso. Eu acredito que na primeira informação que o Carille não tem interesse, então acredito nisso e espero que o tema morra em poucas horas, porque realmente seria para o Santos muito ruim nesse momento ter que procurar um outro treinador. Seria bom se esse treinador chegasse e fizesse o time jogar melhor. Mas como a gente não tem certeza disso, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Acho que arriscar agora seria bastante perigoso, tá bom? E só para encerrar, para não dizer que não falei sobre isso, essa história do transfer ban do Carabarral, ela é muito estranha, né? Porque houve uma transição entre diretorias. Aliás, como eu já disse aqui várias vezes, o Rueda morava no prédio do Marcelo Teixeira, né? Eles eventualmente conversavam. Eu tenho dados, informações de quem esteve naquela reunião que o Rueda chamou os candidatos. Então eu sei, por exemplo, que o Santos paga cerca de 4 milhões de reais de dívidas que ficaram. Eu só não entendi uma coisa que talvez uma nota oficial do clube explicasse melhor. Parece que venceu realmente uma parcela do Carabarral e por isso há a possibilidade do transfer ban. A pergunta é, essa parcela venceu quando? Ela venceu dentro da gestão do Rueda ou venceu depois? Eu imagino que tenha vencido dentro da gestão Rueda. Mas se venceu dentro da gestão Rueda, por que isso não foi notificado à gestão atual? Foi notificado? Não foi notificado? A questão é essa, né? Porque todo mundo sabia, jurídico, o departamento que cuida dessa parte, né, a finança do clube, que você tem alguns compromissos que você tem que pagar. Não estou entrando nem no mérito se o cara é bom ou ruim, né? Jogador que é ruim, que é bom, que não devia estar aqui, enfim. Mas assim, não se sabia quando se tomou conhecimento da real situação do clube que ia estourar esse negócio. Mesma coisa que começam, e tem gente que está aproveitando para fazer um certo sensacionalismo em cima disso. Ah, olha, daqui a pouco vai ter que pagar também o Jean Lucas. Mas o Santos não vendeu o Jean Lucas para o Bahia para usar o dinheiro para pagar o Jean Lucas também? Sabe, essa coisa de soltar em pílulas, para criar um factoide sempre, olha que coisa terrível, pegamos o clube. Todo mundo sabe que o clube estava ferrado em termos de finanças, mas ficam soltando essas pílulas tipo para falar, olha que coisa, o que está acontecendo, como deixaram, como pegamos. Eu entendo quais são as fórmulas, né,
de convencimento público, as estratégias de marketing, de mídia, de comunicação, eu sei como é que funciona, mas o melhor seria que todos esses contratos pendentes, até em nome da boa transparência, fossem apresentados para o torcedor e para o associado. Olha, vence Carabarral, venceu, Soteldo vence tanto, Jean Lucas vence não sei quando, fulano que a gente nem lembra vai vencer daqui a pouco, tem que pagar. Infelizmente o outro deixou a situação desse jeito, mas tem que pagar. Ao mesmo tempo em que surge a notícia de que o Santos, pagando um empréstimo, um percentual de juros baixo, antecipou o dinheiro do Marcos Leonardo, está lá no Globoesporte.com, para poder respirar economicamente nestes meses. Você pode até justificar, pô, mas o Santos está perdendo dinheiro porque pegou o empréstimo, vai ter que pagar juro. Pegou um empréstimo de 90 milhões, na hora que pagar, em prestações vai pagar 100, né? Foi a alternativa que a diretoria encontrou, porque tem que vender a janta para comprar o almoço. A situação do Santos é terrível, então eu nem julgo e nem coloco isso como algo negativo. Mas vocês percebem que tudo é jogado na mídia de acordo com, olha, aqui deixaram o problema, mas a nossa solução está pintando aqui. É uma narrativa que está sendo ditada e a gente sabe por que essas coisas acontecem, né? Não precisa, na verdade não precisa. O que precisa é acontecer o que está acontecendo dentro do campo. O campo fala mais alto e está falando alto, e por isso que, por exemplo, eu acho que o Carille não deve sair do Santos e que alguns jogadores novos precisam ter chance e que alguns reforços talvez cheguem, deixem o Santos melhor, e eu acho que no ano que vem o Santos vai ser muito competitivo, sonha aí com a volta do Neymar, e acho que a gente já pode até pensar no ano que vem, mesmo com todas as dificuldades financeiras, em quem sabe brigar para ser campeão de alguma coisa. Então acho que é preciso só tomar cuidado com alguns exageros, nessa coisa de querer alimentar a opinião pública com fatos que podem ser facilmente explicados de uma vez só, né? De uma vez só, sem esse conta-gotas do caos, da crise que foi implementado no clube pela gestão anterior. Já vinha de outras gestões, mas que a anterior conseguiu piorar de uma forma terrível. O presidente Marcelo Teixeira tem feito um bom trabalho, tem tentado resolver as situações mais pendentes, tem que resolver a história da Vila, tem que resolver a história de CT, tem muita coisa para buscar ainda, mas pelo menos o Santos hoje é no campo competitivo e fora dele respira, não é aquela crise eterna que o clube enfrentava nas últimas temporadas. Então acho que é uma questão de ajuste para tudo caminhar de uma forma mais tranquila e menos polêmica. Tá bom? Este vídeo foi um conteúdo produzido para Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco, e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.